Eu sou Ana Beatriz Arruda Marques. Eu nasci em São Paulo em 3 de agosto de 64. Tenho uma bisavó italiana e eu venho, pro lado do meu pai, eles são como índios, a minha avó é de Chavantes e eu sou uma colcha de retalhos de muitos povos. A minha infância foi muito rica. Eu cresci numa família de artes, de cinema, televisão e teatro. Sou filha da Sinira Arruda, então eu cresci vendo a minha mãe nos bastidores fotografando. A minha mãe fotografava a Elisa, a Gal, e o meu pai era o produtor e diretor da TV Tupi. Eles priorizaram muito aquilo que o vento não leva, que é a educação e a formação. Tenho 2 irmãos, um mais velho, que tem o nome do meu pai, Walter Flávio, mas que é um surfista de ondas grandes e que passou a ser conhecido pelo nome da minha mãe, Sinira. E tem um jovem irmão que ele nasceu quando eu já tinha 14 anos e que foi meu test drive de maternidade, que é um xodó, um xodó. Desde muito cedo, eu gostava de casinha de boneca. E eu gostava de pôr a mesa, tirar a mesa, e tinham muitos filhos, e era uma maternagem mesmo. Eu nunca gostei de brincar de Barbie, nem de Suzy. Suzy era na minha época, né? Desde cedo, eu sempre fui uma leitora contumaz, e quem só sabe escrever, quem sabe ler, né? Então, os meus pais, eu via minha mãe, assim, era canção de niná da minha mãe, escrevendo a coluna, ela tinha meia página no jornal nos finais de semana. Então, escrever para mim era uma coisa muito natural. E aí o meu primeiríssimo emprego, meu pai me deu uma oportunidade, ele era diretor da revista Bazar, e eu tinha 13 anos e ele me falou assim, olha, dinheiro não se ganha, se merece, então você vai ter uma coluna, você vai escrever moda para pessoas da sua idade. E eu era programada para ser uma profissional, não existia a possibilidade de pensar em ser a dona de casa que hoje eu sou. Eu venho de uma família também de mulheres separadas. A minha avó foi separada, a minha mãe foi desquitada e eu fui divorciada. A gente veio nesse processo. Portanto, desde muito cedo, minha mãe nos ensinou, não dependa de homem nenhum, você vai trabalhar, você vai ter seu dinheiro, você vai fazer. E eu vesti, na minha geração, eu vesti a capa da Mulher Maravilha, né? Na época que eu era produtora e figurinista, aqui não tinha uma faculdade de moda. Então, para desenhar, na verdade, eu ia na 25 e falava para os rapazes, ai, desenha aqui, eu quero uma roupa assim, assim, assim. Aí eu falei, não, vamos para um lugar para eu aprender a fazer isso. Eu me casei, meu primeiro casamento, eu tinha 19 anos, ele também era produtor de cinema, e nós fomos morar em Nova York e estudar. E quando voltei, tudo bem, era nos anos 90, não tinha internet, não tinha um bocado de coisa, mas eu falei, não é exatamente o que as pessoas pensam. E aí reforçou essa ideia da educação. Depois de 8 anos de casada, e o meu sonho, e trabalhando, aquela coisa de trabalhava de madrugada, e cinema, e campanhas, e na época da publicidade de ouro, né, que se ganhava muito dinheiro. Eu construí uma casa com ele aos 23 anos, né? Casa não se constrói com dinheiro, mas com coragem. E ali a gente construiu a casa. E a casa ficou pronta, e quando a casa ficou pronta, a gente foi estudar fora. E depois disso, e lá eu fui ser babá. E aprendendo a ter a maternidade, porque aquela família também eram de artistas plásticos. Meu trabalho era passear com os bebês nas galerias no Sorro, e era fabuloso aquilo. E muitas partilhas, muitas trocas. E aí eu voltei para o Brasil e falei, nossa, eu quero ter um bebê, eu quero... Só que hoje, como eu escrevi no meu livro, existe uma campanha de menos filhos, filhos dão trabalho, os filhos são caros, filhos isso. Só que aí quando eu fiquei grávida, o mundo parou. Eu falei, como assim? Uma coisa é você ouvir falar de Deus, outra coisa é ter uma pessoa. Vai o rim para cá, vai o esôfago para lá, e você tem uma pessoa que você não conhece com o coração. Eu fiquei absolutamente deslumbrada. Aí eu tô nesse processo amamentando, primeiro bebê, ai que coisa! Trim, toca o telefone de madrugada, aqui é a namorada do seu marido. E
Meu pai morava em Portugal, nessa altura ele tinha uma produtora em Portugal, e eu fui passar 7 dias lá. E aí o que ia ser 7 dias ficou 15, ficou 30 e eu não voltei para o Brasil. E eu fiquei criando aquela primeira filha num país estranho, sem os meus amigos, sem uma profissão. E aí dali um ano, quando eu já estava, aí eu conheci uma outra realidade. Aí eu não trabalhei nesse um ano, eu fui só mãe, magnificamente mãe. O meu pai aí me ajudou muito, eu aprendi a ser sustentada e cuidada, e cuidar. E aí eu tive essa primeira filha, aí quando voltei para as férias no Brasil, de novo um telefonema. Meu pai: filha, não volte, quebrei, ruiu, partiu. Falei: como assim, pai? Aí eu falei: bom, pai, então eu vou voltar para o meu trabalho, com todo aquele know-how que eu tive, com toda a história do meu cachê sendo multiplicado, porque eu morei em Nova York e tudo, e eu vou te ajudar aqui. E aí o meu pai veio morar comigo. E nessa altura, eu reencontrei meu primeiríssimo namorado, que eu conheci aos 12 anos de idade. Levou 20 anos para eu encontrar o amor da minha vida, que é o Renozinho, o Reinaldo. Aí foi muito lindo porque, na verdade, ele teve que mergulhar numa relação simbiótica entre eu e a Ana Teresa, que éramos uma só. E eu aprendi o conceito da adoção e da paternidade, que hoje eu, como cristã, entendo que é isso que Jesus Cristo fez comigo. E dali a Maria Clara, nossa filha do meio, que é o recheio dos dois, eu queria muito ter a segunda filha. E nesse processo eu fui sendo escritora mesmo, escrevi em 96 sobre anjos, vendeu 2.600.000 exemplares sobre anjos. Não é o conceito do que eu creio hoje, mas Deus é um Deus de segundas chances e Ele fez tudo novo e foi coisa linda. Fui por um caminho de catolicismo, escrevi muitos livros sobre Maria e na verdade eu queria entender o processo feminino, sabe? O que é ser mulher. A gente foi sendo espremida, essa geração da qual eu vim, cheia de ideologias sendo suplantadas de maneira que você nem percebia que era uma ideologia e foi indo, foi indo, foi indo. Porque no fundo, eu queria ser mãe. Eu queria cuidar, eu queria nutrir, eu queria alimentar. Eu me lembro que eu queria muito, 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 muito esse terceiro filho. Não é que eu queria um filho homem. Eu queria essa terceira pessoa. O Miguel é uma resposta de oração da Maria Clara, que era pititica com aquelas mãos cheias de furinho, ela olhava para o céu e assim, me dá um irmão. Hoje a Maria Clara cuida de meninos autistas. Ela é uma estudante de psicologia. Eu sei exatamente o dia 29 de setembro de 2004, eu engravidei do meu filho Miguel. Eu casei numa sexta-feira, às 3 da tarde, numa capelinha linda. O médico falou, segunda-feira você vai fazer o morfológico. O morfológico falou, má formação cardíaca, indícios de síndrome de Down. Nessa ocasião, eu tinha uma líder espiritual que falou assim, o seu filho, você vai ter ela falou antes de eu saber, ele vai ter um diagnóstico de síndrome de Down, você não acredite nisso. Isso é só uma prova para você. E aí foi muito confuso isso, porque a minha gravidez foi uma sucessão de, se você não ficar de repouso, você perde o bebê, não levantava nem para fazer xixi. E cada etapa dessa gravidez era assim, vitórias conquistadas. Eu fiquei muito dividida. Em que eu acredito? Que ele não tem nada? Ou que ele tem, ele vai ter que operar o coração? Muito difícil, porque se eu assumisse que ele tinha síndrome de Down, vamos lá, resolver esse assunto, eu estava desacreditando num Deus de milagre. O que foi colocado naquela ocasião foi um grande engano, porque Deus continua sendo Deus de milagre. E eu ficava dividida, vou dar o captopril para ele ou não? Se eu tenho um Deus que pode curar. E glória a Deus que eu dei o captopril, que a gente operou, mas ao mesmo tempo tinha aquela dúvida, mas eu estou acreditando que ele tem síndrome de Down? Ou eu estou negando? Foi tudo muito... Não sei se eu estou conseguindo explicar a densidade e a gravidade do que foi isso. Era muito conflito. Não é por o conflito que, nossa, teve síndrome de Down. Nossa, não teve fé. Mas, ao mesmo tempo, Miguel nasceu com as orelhinhas mais baixas, com os olhinhos amendoados, com o nariz pequenininho. Ele tinha todas as características.
Tanto que o médico, naquela ocasião, falou assim, quando viu, ele ficou desapontado, falou, poxa, no morfológico, se vocês quiserem tirar, vocês podem tirar, eu não faço. A gente ficou muito chocado com essa atitude. O meu filho é excepcional mesmo. Não existe que nem o Miguel, não existe. Ser mãe do Miguel, ela quebrou todos os meus paradigmas. Nós optamos em não contar para ninguém que ele tinha síndrome de Down, mas porque nós entendemos com essas duas famílias que vimos nascendo os bebês deles, que eles não tiveram uma curtição do nascimento. Ai, nasceu com Down. E eu queria celebrar, porque ali era o meu bebê que estava nascendo. E eu sabia que Deus me deu um filho. Era o filho que Deus pôs nos meus braços. Eu tinha 40 anos, Deus me deu. Então não teve tempo da gente falar, aceita ou não aceita, é Down ou não é Down. Era um processo de amadurecimento de o que é amor, o que é aceitar. Tem uma passagem que fala do cego. Quem pecou para ele ter nascido cego? O pai ou a mãe? Não, ninguém pecou, foi para a glória de Deus. E o Miguel é para a glória de Deus. E a gente viveu coisas que eu olho para trás e eu falo, como eu aprendi naquele período. E ele teve que operar-se pela segunda vez. Então, o Miguel foi quebrando e me esticando a minha família, esticando a todos nós, assim, o que realmente importa? Pensa num faixa de luz, pensa num presente, num bilhete premiado que eu ganhei. Se eu a vida inteira ansiei por amor, buscar o amor, o que é o amor? Deus é amor, mas é tão... Se Deus é amor e eu não conheço Deus, isso aí Deus me deu o Miguel, que é a mais pura essência do amor. Ele tem uma sabedoria e ele tem uma conexão e ele tem uma elegância de alma, sabe? E o cara é do cinema, ele faz cursos para entender como que edita e está trabalhando. E é um cara incrível. Hoje eu sou livre. E eu tenho vontade de contar e de trazer pessoas para sentar na minha mesa e sentar no meu sofá e contar assim, olha o que Deus fez comigo. E se Ele fez comigo, tão improvável, tão... É claro, sabe, que Ele vai fazer. E quem muito é perdoado, muito ama. Então, qual é o meu sonho? Dizer desse amor, que não cobra, que tudo aceita. E que Ele vai lapidando e vai transformando e vai curando. E hoje eu vejo que o Miguel é o maior instrumento disso. Os meus 3 filhos. A minha maternidade dos meus 3 filhos me salvou de mim mesma, do meu egoísmo, É muito difícil você cuidar de um bebê que tem tantas necessidades. Eu penso em despertar as pessoas para viver as pequenas vitórias, porque as pessoas ficam esperando grandes coisas, como era eu, assim, the biggest, the highest, como eu aprendi em Nova York. Não, o milagre está quando você passa ali o café e sai aquela água, aquele perfume, do cotidiano, do comum, do normal, extraordinário. E eu antes era aquela louca do Alice no País das Maravilhas, estou com pressa, o relógio, tá. Ei, aí eu tenho um filho que levou 2 anos e 8 meses para andar. Hoje ele rema na USP. Tem dificuldade com as contas matemáticas? Eu também tenho. Tem dificuldade de tempo? Tenho também. Então, ele reforça aquilo que eu ainda tenho que aprender. E quanto mais o Miguel vai sendo potencializado, mais eu acredito nesse sonho, sabe? Ai, minha gratidão, sabe? De ter podido ter novas lentes, de ter novos olhos para ver o que é a verdadeira luz. Que não são os holofotes, que não é um brilho do ter. Eu não estou sendo piegas, sabe? Eu estou falando do que eu vivi. O Miguel não deixa ninguém igual. E eu quero dizer que eu sou muito grata por ter o Miguel como meu professor. Eu aprendo enquanto ensino. A Ana Tereza me ensina a ser mãe dela, a Maria Clara a ser mãe dela. E esses 3 filhos me esticam, cada um de um jeito. E aí, assim, agora a gente está 3, eu, meu marido, as 2 meninas casaram e vão viver. A gente vai começar tudo de novo, como avós. Peso de eternidade, sabe? E eu quero deixar registrado que aquilo que você não entende hoje,
É isso que a gente começou a contar da tapeçaria. Os fios estão todos embaralhados, tudo misturado. De repente, você só está vendo do avesso. Hoje o Miguel foi trabalhar todo de branco. Escolheu ir com uma gravata borboleta preta. E o meu marido falou, você vai deixar ele assim? Cada dia ele surpreende, ele que escolhe a roupa. E aí eu pensei, meu Deus, o Miguel, sabe como que o Miguel foi? De gala. E vocês vieram nesse dia de gala. Ah, que linda. Foi E eu uma queria honra. agradecer vocês Foi uma honra. e dizer que vocês vieram aqui para eu me escutar o que Deus fez comigo nesses últimos anos. E o que Ele ainda vai fazer, né?